Palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos, temos tido um tempo considerável, investido, melhor dizendo, um tempo considerável dos nossos domingos no estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. E nós então nos deparamos com uma perícope. Perícope é uma porção de um pensamento, de um desenvolvimento de um pensamento do autor. E essa perícope, ela começa no versículo 30 do capítulo 4 e se estende até o capítulo 5, versículo 2. E eu então, temendo não dar a importância necessária a toda essa perícope, esse trecho, eu decidi então trabalhar separadamente esse versículo 30 do capítulo 4. Nós já fazemos a leitura, um texto muito curto, e diz: E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É um tema importante, e essa reflexão, eu não vou conseguir exaurir tudo que esse texto tem para ensinar acerca do entristecimento do Espírito Santo na vida de um cristão. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, para refletir sobre por que nós devemos fazer algumas coisas e outras nós devemos deixar de fazer. Isso é comum dentro do capítulo 4 do livro de Efésios: aquele que furtava, não furte mais; aquele que adulterava, não adultere mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que defraudava, não defraude mais, porque nós somos chamados a atenção sobre coisas que devemos fazer e outras que nós não devemos fazer. O ímpio, ele responderia da seguinte maneira sobre os critérios pelos quais ele deve fazer algumas coisas e outras ele não deve fazer. A sua opção por fazer algumas coisas e outras não se fundamenta em uma ou talvez mais dessas três coisas que eu vou falar. Na boa educação, uma delas, as pessoas, elas são orientadas por aquilo que devem ou não fazer com base na educação que receberam. Eu não roubo, não é porque eu aprendi com a Bíblia a não roubar, é porque eu aprendi com a minha mãe a não roubar. Eu sempre tive vergonha disso. Uma outra possibilidade de um ímpio ele ser compungido a não fazer algumas coisas é com base na lei. Por que ele não faz? Porque é considerado ilegal. Ele tem medo da força, do peso da lei, então ele não faz aquilo. E um outro princípio também que orienta o fazer ou não fazer do ímpio é o que a gente chama de ética social, seja do trabalho, seja das relações sociais. Então, por que eu não minto? Porque não é eticamente responsável você viver fazendo uso da mentira. Então, nas relações sociais, a gente procura usar a verdade, porque a mentira, socialmente, ela é condenada em determinados aspectos. Por que um homem casado não adultera? Porque eticamente a sociedade, eticamente condena o adultério. Então, com base na boa educação, na aplicação das leis e na ética social vigente, os ímpios, eles tomam determinadas decisões. Isso nos leva à seguinte conclusão: que nem tudo aquilo que o incrédulo faz é considerado pecado. Existem incrédulos que são bons pais, boas mães, bons funcionários, e nós não temos como condenar esse comportamento, porque a Bíblia não condena esse comportamento. Quer dizer, nem todo comportamento do não crente em si é pecaminoso. Mas o grande problema do centro da ética secular é que aquilo que se considera certo ou errado não depende de algo maior do que a pessoa. Se fundamenta na educação, se fundamenta na lei ou se fundamenta na sociedade. A grande questão é que tudo isso é passageiro e é mutável.
a educação muda, as leis mudam e a ética social muda, ou seja, mudando a ética social, o comportamento do incrédulo também muda, sem necessariamente lhe prejudicar a consciência. Por isso que dentro de uma sociedade cujo roubo, o engano, o engodo, a bravata, o desrespeito à lei é considerado como justo, se faz essas coisas sem simplesmente ter nenhuma preocupação com a consciência. Porque, na verdade, o critério do certo ou errado não é transcendente, não é imutável, mas é passageiro e é pessoal. Então, por que eu não traio a minha esposa? Porque eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, que é errado você trair. Mas se eu vivo num ambiente onde a traição, onde o adultério é algo comum, eu posso desenvolver esse hábito, assim como com tantas outras questões da nossa vida. Mas isso é a vida do ímpio. Mas em relação à ética cristã, ao comportamento do crente, pelo que nós nos pautamos, pelo que nós nos orientamos, o centro da ética cristã diz respeito àquilo que Deus considera como certo e aquilo que Deus considera como errado. Está além de mim, é transcendente, é imutável, assim como Deus é imutável. Por isso, nesse texto em que Paulo, no capítulo 4, ele fala sobre o comportamento cristão, ele fala sobre a vida cristã, como os crentes devem se comportar, ele começa a focalizar o Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo porque o Espírito Santo é Deus e é Ele quem deve conduzir a vida, o viver, a ética e o comportamento cristão. Não aquilo que eu aprendi na sociedade, não aquilo que eu desenvolvi na escola, mas a vida cristã, ela é direcionada, ela é pautada, ela é conduzida nas nossas ações, naquilo que fazemos, nas nossas opções, por aquilo que Deus ele diz ser certo, aquilo que ele diz que é errado. Então percebam a ênfase que o próprio Paulo ele já deu ao Espírito Santo em toda a sua epístola. A maneira como é colocado o Espírito Santo nessa epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, ele coloca o Espírito de fato como ele é, uma pessoa. Sendo pessoa, ele não é uma força, ele não é uma influência, ele não é uma energia, ele não é algo que possa ser manipulado ou controlado, como nós vemos em algumas igrejas, cujo pastor, ele se acha com a autoridade de conceder o Espírito, de tirar o Espírito, de manipular, de marcar hora para culto de libertação, de marcar hora para culto de milagre, quer dizer, ele é o garantidor da ação do Espírito, porque ele se vê aquele capaz de manipular o Espírito. Ou como se o Espírito presente na vida do cristão fosse uma força ou um poder que me permitisse manipular as outras pessoas. Essa é uma visão errada, equivocada do Espírito Santo. O Espírito na vida do cristão, ele é Deus e ele é o centro da santificação do próprio crente. É o Espírito que nos conduz a uma vida reta, é o Espírito que nos conduz à obediência, é o Espírito Santo que nos conduz a uma vida santa diante do Senhor. Porque o nosso comportamento, a nossa ação, não diz respeito apenas a uma vida boa, uma vida digna. Em última análise, o alvo e o objetivo da vida cristã é a glória de Deus. Por isso, o Espírito do próprio Deus, ele precisa estar diretamente envolvida na nossa vida e no nosso comportamento. Paulo, ele fala muito sobre o Espírito Santo em Efésios, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. E é tão forte essa questão da presença do Espírito, que o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz: quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Não ter o Espírito significa não ser convertido. Não ter o Espírito significa não ser salvo.
Você pode ser religioso, você pode ser membro de igreja evangélica, você pode ter cargo na igreja, mas se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Deus. Quem é o Espírito Santo? É o que nós descobrimos nesse pequeno versículo, em outros tantos aqui do livro de Efésios. Como nós falamos, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um poder, não é uma influência, ele é a terceira pessoa da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um só, em três pessoas. E o Espírito Santo, a qual Paulo está falando nesse versículo, é a terceira pessoa da Trindade. E Paulo já falou muito, já nos ensinou muito sobre o Espírito nesse texto. E no capítulo 1, versos 13 e 14, assim como nesse versículo 30 do capítulo 4, Paulo nos ensina que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa herança, são as garantias da nossa salvação. Capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito Santo é quem revela aos profetas os mistérios de Deus. Capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito fortalece os crentes com poder. E no capítulo 4, versículo 3, diz que é o Espírito que promove a unidade da igreja. Esse é o ensino básico e fundamental desse tema tão importante na epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, que é o Espírito Santo. Nós lamentamos que se fale e se ensine tão pouco sobre o Espírito Santo na vida da igreja. E muitos vão falar de uma maneira equivocada sobre coisas que devem ser feitas em relação ao Espírito, ou maneiras como as pessoas usam o Espírito, que nada tem de Bíblia, mas esquecem aquilo que de fato a palavra do Senhor ensina sobre ele. E esse texto também fala que o Espírito é o Espírito de Deus. O texto original acrescenta a palavra o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, então, denota a sua divindade. Ele é Deus e é santo, assim como o Pai e o Filho são Deus e santo. Ele compartilha de todos os atributos e de todas as obras que dizem respeito apenas à divindade. Ele trabalha com a Trindade para a salvação de pecadores. É o Espírito que trabalha junto ao Pai, junto ao Filho, para que os pecadores sejam salvos, como por exemplo, em João capítulo 16, versículo 8, que diz que ele convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito que convence. Ninguém chega ao convencimento do pecado, da necessidade de salvação pessoal, se não for por uma ação direta do Espírito Santo. Não chega a essa conclusão. O pecador não cai em si, o pecador não se arrepende, se o Espírito Santo não o convencer dessas coisas. João capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito, ele regenera o pecador. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar nos céus. O Espírito Santo, ele não apenas convence o homem do seu pecado, da sua vida depravada, da sua vida morta, da sua vida afastada de Deus, como opera nele a disposição para uma nova vida, uma nova transformação, uma regeneração que é operada então pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que a introdução do crente no corpo de Cristo se deve ao Espírito Santo, como Paulo chama nesse texto, sobre batismo do Espírito, como é o crente sendo introduzido no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, 7 a 11, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo concede dons aos homens, as capacidades para o serviço, para a obra no reino. Tudo isso é concedido pelo Espírito. Perceba, meu querido, a importância do Espírito Santo na vida da igreja, do Espírito Santo na vida do cristão. Estamos falando daquele que dá poder, capacidade, ânimo, animação, disposição, habilidades, tudo é concedido pelo Espírito Santo.
Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que é o Espírito Santo que concede aos crentes poder para testemunharem, para falarem de Jesus. Perceba como é importante o Espírito Santo na igreja, como ele é importante em nossas vidas. Como diz o texto de Efésios capítulo 4, versículo 30, ele é o selo da nossa salvação. É a garantia do cumprimento dessa promessa de que ao morrermos ou pela volta, pelo retorno de Cristo, nós seremos introduzidos na presença dele para experimentarmos e gozarmos de uma vida eterna, sem dores, sem sofrimento, de bênção e de bem-aventurança. É o selo, é o Espírito Santo que garante isso em nós. Nós estamos falando sobre algo muito importante. Isso é tão sério que esse texto de Efésios capítulo 4 nos apresenta duas realidades sobre o Espírito Santo que são impressionantes. Primeira delas, revela o tipo de relação que existe entre o Espírito Santo e o cristão. É uma relação muito íntima, profunda, entre aquele que é salvo e o Espírito Santo. O Espírito, ele mora dentro do crente. Essa realidade não é dita sobre o Filho, essa realidade não é dita sobre o Pai, mas o Espírito, ele mora em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Habita não entre nós, mas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. É o seu poder santificador, seu poder consolador, que capacita e opera em todos os crentes por dentro. É o Espírito que nos impulsiona a obedecer a Deus, a ler a palavra, a orar, a adorar, a perdoar, a pedir perdão. Essas ações que têm como fundamento a graça, a presença e a transformação de Deus são impulsionadas pelo Espírito que existe dentro de nós, não pelo meu espírito humano, não pela minha disposição intelectual. É o Espírito se movendo dentro de mim que me impulsiona numa manhã fria de um domingo, colocar os meus joelhos no chão quando eu acordo e orar. Quem faz isso em mim é o Espírito que faz. É o Espírito que me conduz no desejo e na vontade de ter comunhão com a igreja, para um culto de domingo, para ouvir a palavra do Senhor, para adorar ao Senhor. Quem faz isso é o Espírito que está em nós. Quando eu peco, quando eu quebro um mandamento do Senhor, e eu tenho aquela vontade, aquele desejo de me arrepender, aquela vergonha, quem opera isso é o Espírito trabalhando dentro de nós. Não é a sua bondade, é o Espírito falando com você, é o Espírito lhe orientando, lhe conduzindo à humildade, à sabedoria, às boas decisões. Todas as ações que nos santificam e que nos conduzem a uma vida que glorifica a Deus, têm a ação direta do Espírito Santo. Tudo que há de Deus em nós, a operação, quando a nossa vida começa a se adequar à palavra, quando nós começamos a obedecer a palavra, o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando dentro de nós. O que seria de nós sem a presença dele? Por isso, queridos, nos impressiona esse tipo de relação, em que o Espírito ele foi colocado dentro do nosso coração. Sem ele em nós, nada nos aconteceria. Nós teremos o nosso encontro com Jesus e nós não seríamos transformados. Seremos os mesmos, pecadores, depravados, odiosos, desobedientes, mas é o Espírito em nós que nos transforma, como diz o texto, de glória em glória. Para você ver, querido, o nível de corrupção da humanidade. Para que algo aconteça em nós, Deus ele precisa ser colocado dentro do nosso interior. Para ver o nível da desgraça que é o pecado. Tem que ser um trabalho de dentro, 24 horas por dia, até dormindo, até descansando, trabalhando, o Espírito está lá se movendo.
E perceba, queridos, também o desejo de Deus em redimir e transformar pecadores. Ele deu o Espírito Santo dentro do coração do crente. Ele está aí dentro de você, ele está aqui dentro de mim. Mas não apenas revela o tipo de relação que existe entre o Espírito Santo e o cristão, mas também nos revela de maneira impressionante que é possível que o Espírito Santo seja entristecido. Todos nós o temos, os crentes têm, só que eu não sei se você já parou para se questionar ou se perguntar, por que parece que alguns têm mais do que outros? Já parou? Porque parece que algumas pessoas têm mais espírito, e às vezes não é porque a pessoa é gordinha, tem mais espaço para o espírito trabalhar, né? Tipo eu assim. O texto nos ensina uma realidade chocante e preocupante. O Espírito foi dado, o Espírito nos foi concedido como selo, como penhor, garantia da nossa salvação. E esse Espírito que habita em nós, ele pode ser entristecido. Entristecido de que maneira? Existem 5 maneiras, eu selecionei aqui para falar para os irmãos sobre maneiras que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Primeiro, as nossas ações. Aquilo que fazemos entristecem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 15 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Quando nós então estamos operando, trabalhando, fazendo aquilo que o nosso pecado deseja, aquilo que satisfaz a nossa realidade carnal caída, quando nós estamos operando dentro daquelas ações odiosas que Deus abomina, nossas ações estão entristecendo o Espírito. Quando nós magoamos, quando nós desobedecemos, quando nós ferimos, quando nós falamos mal de alguém, quando nós olhamos para o que não deveremos olhar, quando nós fazemos o que não deveremos fazer, aquilo que é contrário à palavra, aquilo que Deus não aprova, quando nós fazemos alguma coisa que desonra ao Senhor, isso que nós fazemos está entristecendo o Santo Espírito de Deus em nós. Meus irmãos, como isso é comum. Quando nós então tomamos decisões equivocadas, que nos conduzem a uma vida de pecado, quando nós temos toda a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, fazemos uma coisa errada, isso está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí então nós começamos a perceber a diferença entre aqueles que se santificam e demonstram uma vida cheia do Espírito e aqueles pecadores, aqueles salvos que continuam se deleitando em pecados. E o Espírito Santo, então, ele simplesmente deixa de agir na vida daquela pessoa, porque a pessoa está no ato da prática do pecado. As nossas ações, elas produzem o entristecimento do Espírito. Todas as ações que nós fazemos que são erradas, são ações que entristecem o Espírito. Segundo, as nossas omissões. Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Aquilo que nós deveríamos fazer, mas nós não fazemos, também entristece o Espírito. Quantos dons nós não recebemos? Quantas habilidades e capacidades temos maravilhosas, que o Senhor nos deu, dons, habilidades, talentos, e Deus nos deu e nós simplesmente nos negamos a usar isso em benefício do corpo. Quando nós então nos omitimos, estamos também entristecendo o Espírito. Não é só fazer o que é errado, é não fazer o que é certo. Quando nós podemos abençoar, quando nós podemos edificar alguém, quando nós podemos ser um instrumento para o Senhor, e nós nos recusamos, sabe lá por qual razão, mas simplesmente nós nos omitimos, acovardamos, nós estamos também entristecendo o Espírito ao deixar de fazer aquilo que é certo.
Quantos pais omissos não entristecem o espírito? Quantos jovens na escola, com seus amigos incrédulos, envolvidos em pecado, ouvem as coisas erradas e simplesmente não se manifestam por vergonha ou por medo, estão entristecendo o espírito. Quantos profissionais nos seus trabalhos lidam com corrupção, lidam com maldade, lidam com todo tipo de coisa errada, mas não se manifestam, seguem o mesmo caminho, se omitem, estão entristecendo o Espírito Santo. Aquela razão de oração imediata que você recebe, urgente, e você simplesmente se recusa, você não ora, você não busca a presença do Senhor, você se omite, você entristece o Espírito Santo. As oportunidades que o próprio Deus às vezes nos dá de servir, de ser bênção, de abençoar, de crescer, e nós nos omitimos, nos acomodamos. Sabe o que é isso? É entristecimento ao Espírito. Nossas ações, nossas omissões. Terceiro, nossas palavras podem entristecer ao Espírito Santo. Como nós lemos em Efésios capítulo 4, 29, sobre falar a mentira, e nós lemos também Mateus 15, versículo 11, e Tiago capítulo 3, que nos dá aquela aula prolongadíssima e abençoada sobre a língua. E quando nós então começamos a falar coisas que não edificam, não é só apenas a mentira, mas aquele linguajar chulo, aquelas palavras maléficas que têm maledicência, e nós começamos a falar coisas que não edificam, o Espírito Santo também está sendo entristecido dentro de nós. Tem gente, amados, que pela graça do Pai, a boca é um poço de lamentação e amargura, é só murmuração, é só reclamação, é só dificuldade, é só problema. A pessoa nem passou por 1/10 do que Jó passou, mas se acha no direito de reclamar mais do que Jó. As nossas palavras podem entristecer o Espírito Santo. A nossa capacidade de diálogo, de comunicação dada pelo próprio Deus, um dos atributos divinos que faz parte da nossa humanidade, a capacidade de dialogar de uma maneira aprofundada, inteligente, elaborada. Eu nunca ouvi falar de um leão amaldiçoando a leoa com as palavras, com rugido, um golfinho amaldiçoando a golfinho fêmea com aquilo que ele faz. Só quem faz isso é o ser humano. Nós que temos a inteligência, a elaboração do pensamento, da consciência, somos aqueles que mais fazem uso ruim da palavra, e essas coisas entristecem o Espírito Santo, e tem gente que faz questão de usar a língua para maldição das pessoas. Mas não apenas, queridos, ações, omissões, palavras, os nossos pensamentos também podem entristecer o Espírito Santo. Leia Mateus capítulo 5, 28, Filipenses capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, Mateus capítulo 9, versículo 4. Aquele que desejar uma mulher com pensamento impuro, no seu coração já adulterou. Onde é que está o problema? No pensamento. E aquele pensamento imundo, impuro, já é uma contaminação daquela pessoa. E a gente então passa a alimentar a nossa consciência, a nossa mente, com as piores coisas que existem na internet, com as grandes maldições da nossa televisão. A gente começa a se alimentar a nossa consciência, o nosso pensamento, e a gente começa a desenvolver determinadas memórias e imagens que não deveriam estar na nossa mente. De onde vem isso? Daquilo que os nossos olhos são alimentados. A gente começa a pensar mal das pessoas, começa a ter pensamentos e sonhos inapropriados, com mulheres ou homens dos outros,
E essas coisas começam a entristecer o espírito, porque na maioria das vezes nós não lutamos contra esses pensamentos. Não nos incomodam tanto quanto nossas ações, não nos envergonham porque ninguém está vendo. Leda engano, meu irmão, o Espírito Santo em você sabe até o que você pensa. E nós então pensamos um poço de imundícia. Pensamos mal do outro, julgamos, condenamos, fazemos todo tipo de atrocidade em nossa mente, e essas coisas acabam entristecendo o Espírito Santo. Ações, omissões, palavras, pensamentos, e pasmem, queridos, até os nossos sentimentos, eles podem entristecer o Espírito Santo. Tiago capítulo 3, versículo 14, Efésios capítulo 4, versículo 31, e inclua em sentimentos até as intenções do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Provérbios capítulo 12, versículo 2, Provérbios 21, versículo 27, eu não sei se eu estou convencendo você, citando tanto versículo bíblico. A intenção é essa, é dizer, meu irmão, o que eu estou fazendo é bíblico, aqui eu estou citando versículo, e aí, lhe convenceu a ter uma vida diferente? Os nossos sentimentos, sentimento de facção, de raiva, de amargura, de ódio, de insatisfação, aquela vida insatisfeita, não é pelo que você tem. Como diz Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A pessoa tem muito, é insatisfeita, a pessoa tem pouco, é insatisfeita, é uma vida amargurada, um sentimento de raiva, de rancor em relação à vida. É como eu vi uma postagem no Facebook e achei interessante. Botaram uma foto de um pedreiro e o cara dizendo assim, não é que eu tenho vergonha de ser pobre, eu tenho é ódio. Eu tenho é ódio, esse sentimento de insatisfação. Ora, se você está insatisfeito, lute por uma vida melhor, não tem problema nenhum com isso. Mas você viveu uma vida preguiçosa e com raiva do que a preguiça lhe deu, os nossos sentimentos, as intenções que nos conduzem a tomar determinadas decisões, podem entristecer o espírito. Aí você diz, mas nossa, o Espírito Santo é muito sensível, não é? É o Espírito Santo Nutella, qualquer coisa o Espírito Santo se entristece. É porque ele é santo e você é pecador. Existe uma maneira de não entristecer o Espírito Santo, é você não ter mais o Espírito. Só que aí você vai para o inferno. É essa a opção. Pastor Martin Lloyd-Jones, para mim um dos grandes homens do século XX, grande pregador, grande pastor, grande escritor. Tudo que eu li, eu nunca li nada de Martin Lloyd-Jones que fosse ruim, nunca. Ele disse uma frase que eu acho que resume muito bem o que é entristecer o Espírito Santo. Ele diz o seguinte: entristecer o Espírito Santo, o que mais entristece o Espírito Santo em nós é comportar-se como se ele não estivesse presente. O que mais entristece o Espírito Santo em nós é comportar-se como se ele não estivesse presente. Vamos concordar que a maioria de nós, num dia como hoje, sequer lembramos que o Espírito Santo está dentro de nós. Durante a nossa semana, quando eu estou na minha capacitação, eu não lembro que o Espírito Santo está dentro de mim. E isso é entristecer. Não é porque ele seja sensível. O insensível sou eu para a presença dele. Ele é santo, santo habitando dentro desse vaso de impureza. A questão é que ele quer me purificar. Mas eu não posso entristecê-lo. O que, queridos, acontece se entristecemos o Espírito Santo? O texto não diz isso. Ele não é claro. Ele só diz para nós não entristecermos o Espírito. Nós achamos que não acontece nada. Eu vou entristecer, e o que vai acontecer? Nada. Olha, eu com certeza, eu acredito, com fundamento baseado na palavra, que um crente ele não perde o Espírito Santo. Se ele recebeu, o Espírito Santo não é tirado.
é a garantia, o penhor, o selo da salvação. É o penhor. Deus, ele deu o Espírito, nada pode tirar o Espírito do crente. Eu creio assim. É mais fácil crer que o Espírito Santo não permitirá que o crente se envolva de maneira tão comprometedora com o pecado a ponto de perder a salvação, do que crer que o crente se envolverá de maneira tão comprometedora com o pecado a ponto de perder o Espírito Santo. Eu acredito que salvação você não perde, e é o Espírito que garante isso, e ele não será jamais tirado de você. Mas, de fato, se nós entristecermos o Espírito Santo, algumas coisas acontecerão. Preste atenção, porque talvez já seja o que esteja acontecendo na sua vida. Essas coisas dão indicação do quanto o Espírito Santo está se movimentando e trabalhando dentro de nós. Primeiro, isso é sério. Se entristecermos o Espírito Santo, nada vai ficar mais do mesmo jeito. Nós podemos ter o sentimento de que está tudo bem, mas não fica bem. Primeiro, nós perderemos os benefícios da presença viva do Espírito Santo. Não mais sentiremos o amor de Deus, a paz e a alegria da salvação. Por que tem tanto crente triste? Por que tem tanto crente que se sente que não é amado e cuidado por Deus? Que não sente mais a presença dele. Deus, ele pode fazer chover milagre. Deus, ele pode fazer chover bênção. Mas ele não sente mais, porque o Espírito que mora dentro dele, que sinaliza essa realidade, não se movimenta. Está triste, compelido a ficar num lugar resumido e limitado dentro da vida do cristão. Ele não consegue mais perceber a presença, ele não olha mais para o mundo como um mundo onde Deus está agindo e operando, ele não olha para a sua família com aquele olhar de deslumbre da presença do Senhor, porque o Espírito não trabalha mais nele, está triste, entristecido. Segundo, como o selo do Espírito evidencia a sua obra em nós e através de nós, também a sua obra em nós e através de nós enfraquecerá. Seremos desanimados e infrutíferos para o reino. Quando o Espírito ele é entristecido por causa da nossa vida, o que acontece? A obra dele em nós diminui. A obra através de nós diminui. Por que tem tanto crente desanimado? É culpa da pandemia? Não, meu irmão. É culpa da falta da movimentação do Espírito no interior daquela pessoa. Por quê? Excesso de pecado, omissão, pensa coisa ruim, comportamento ruim, decisão ruim, sentimento ruim, o espírito se apaga, ele começa a se entristecer. Aquela pessoa deixa de ser usada por Deus, ela não se sente mais um instrumento de Deus, não se sente animada em servir a Deus. O que afasta crente de igreja não é pandemia. Pandemia não tem poder e autoridade para afastar crente de igreja. O que afasta crente de igreja é pecado. Louvor, mídia, som IBN. Nós seremos infrutíferos para o reino. Deixa eu só ver aqui que deu uma mensagem. Deixa eu ver se está gravando aí. Não está gravando. É porque eu fico preocupado. O selo evidencia a obra em nós e através de nós. Quando nós entristecemos o Espírito, nós mesmos desanimamos e nos tornamos infrutíferos. Nós deixamos de fazer bênçãos para as pessoas. Nós não somos mais uma bênção, nós viemos ao culto para assistir. Não é? Assistir é você ver alguma coisa.
como se você estivesse num teatro, num cinema, um show. Quando a nossa vida cristã, ela se resume a assistir culto, é porque o espírito está muito triste quando a gente se satisfaz em assistir um culto no domingo. Eu não estou dizendo, eu vou no domingo e na quarta. Eu estou falando de ser cristão todo dia, de ser bênção todo dia, de ser instrumento de Deus todo dia. Terceiro, não sentiremos mais prazer e deleite em momentos espirituais, como oração pessoal, leitura da palavra ou culto dominical. EBD vai ser uma chatice, porque a nossa vida ela vai esfriar espiritualmente. Falta de prazer, de deleite, a pessoa não tem mais vontade de ir para a igreja. Tudo bem, às vezes o pastor é chato mesmo, às vezes o pastor não prega a Bíblia e tem gente que perde a vontade de assistir aquele, mas ela vai procurar uma igreja que tem Bíblia. Tem gente que vai para a igreja só pelo clube igreja. Ela não vai buscando a Deus, ela não vai buscando a presença de Deus, ela não vai buscando a palavra de Deus, ela vai buscando a amizade, ela vai buscando o oba-oba, ela vai buscando o entretenimento evangélico. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa, daquele crente que não sente mais vontade de se expor à pregação da palavra, que não tem mais ânimo por sentar-se num banco de igreja e ouvir a exposição da Escritura, ou aquele que não tem mais prazer na adoração. Na minha vida eu conheci crente que amava mais música secular do que louvor ao Senhor. Ama mais música mundana. Eu não estou aqui levantando a bandeira dizendo que toda música mundana é música do capeta, não. Eu não estou dizendo isso. Mas você sentir prazer mais naquilo que é secular do que naquilo que traz louvor ao Senhor é problemático. Não sente mais prazer, não tem mais deleite de ouvir uma palavra. Às vezes eu estou em casa, lavando a louça, fazendo alguma coisa, estudando, aí eu boto uma mensagem. Eu gosto das pregações do pastor Charles Spurgeon, pastor do século XIX. Ele prega, eu ouço a leitura do sermão dele, é como se ele estivesse pregando hoje. Isso me traz um deleite na alma tão grande. Que palavra abençoada. Tem gente que não tem mais alegria e prazer nessas coisas, irmãos. Não tem mais prazer na igreja, não tem mais prazer na comunhão, fica trancado dentro de casa. O problema da pandemia, meu irmão, não é só deixar de vir à igreja por vir à igreja, é porque você se afasta da comunhão preciosa com os santos. Aí fica tudo muito chato. Orar 5 minutos, meu Deus, parece que são 50 horas. Ler um capítulo da Bíblia, parece que está lendo o Salmo 150, parece que está lendo Gênesis todo de uma vez só, parece insuportável. Salmo 119, né? Tem 150 versículos. Ai, que coisa chata, insuportável. Esse pastor começou, que horas que ele vai acabar de pregar? A gente precisa ter, amados, uma disposição de uma sinceridade muito grande, olhar para dentro do nosso coração, ver se nós não estamos assim. Mais outro, nós experimentaremos mais da carne do pecado e teremos mais prazer neles, além da perda gradual da capacidade de nos arrependermos. Nós seremos endurecidos. Quando nós entristecemos o espírito, nós fazemos o que diz Gálatas capítulo 5. Ou você caminha pela obra da carne, ou então você vai praticar os frutos do espírito. Ou uma coisa é outra. Então, se eu não estou praticando os frutos do espírito, se eu não estou produzindo os frutos do espírito, eu estou andando pelas obras da carne. Não dá para andar pelos dois caminhos. E quando você entristece o espírito, você experimenta do pecado, sem se incomodar com ele. Que triste, irmão. Porque o Espírito que habita em você é santo. Ele está dentro de você. Ele é Deus. E você consegue pecar, ter prazer no pecado e sequer se arrepender. Isso é sinal de que o Espírito Santo está entristecido. Não é que ele vai se entristecer, ele já está entristecido dentro de você.
5. Ouviremos mais forte e mais convincentemente a voz do diabo, cedendo às tentações com muito mais facilidade. Nós perderemos o discernimento e seremos alvos fáceis para o inimigo. Quando o Espírito se entristece em nós, aquele que nos dá sabedoria e discernimento, ele também deixa de operar. E o Espírito, ele fala daquela maneira como ele falou para Eva no Jardim do Éden, de maneira convincente. E você acaba não vendo razões para não pecar. Quantos de nós, amados, já não estão assim? Pecando sem arrependimento, pecando sem remorso, pecando sem constrangimento. E nós carregamos a semana toda o nosso pecado, e nós simplesmente chegamos no culto de domingo e acreditamos que o culto é aquele momento que nós lavamos os nossos pecados. Não é. Pecado é perdoado mediante perdão, confissão e abandono do pecador. E por fim, sexto e última consequência do entristecimento do espírito. Adotaremos padrões mundanos de vida e pensaremos menos no céu. Seremos secularizados. Nossos valores, escolhas e projetos pessoais refletirão mais do mundo do que de Deus. A maneira como gastamos o nosso tempo e o nosso dinheiro serão provas incontestes dessa realidade. Pouco vale o céu para nós, muito vale esse mundo. O que é isso? É sinal de que o Espírito Santo está entristecido dentro de nós. Os nossos valores, as nossas escolhas, os nossos projetos pessoais, a maneira como gastamos o nosso tempo, como gastamos o nosso dinheiro, tudo isso indica os nossos valores, aquelas coisas que consideramos mais preciosas. Aquele cujo Espírito Santo está entristecido, ele é uma pessoa altamente mundanizada e secularizada. Só tem tempo para o dinheiro, só tem tempo para o divertimento, só tem tempo para o prazer, só tem tempo para esse mundo, só tem tempo para as coisas que dizem respeito a esse século e acabam se esquecendo das coisas eternas. É sinal de que o Espírito Santo está entristecido dentro do cristão. Concluindo, como, queridos amados, vamos avaliar a nossa própria vida e o nosso coração? Não vamos também nos deixar levar pelo engano do nosso julgamento. Nós podemos estar errados em relação à nossa consciência. Nós precisamos ainda da ajuda do Espírito Santo para descobrir os nossos erros e as nossas falhas. A nossa consciência pode não nos acusar acerca da realidade do Espírito dentro do nosso coração. A nossa consciência, ela pode não dar aquele alerta de que o Espírito Santo está entristecido, talvez pelo nosso estado de comprometimento com o pecado. Ainda assim, nós precisamos clamar e pedir que Deus, pela sua graça soberana e pela sua vontade, Ele abra os nossos olhos espirituais para entendermos qual a realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. O que nós devemos fazer, em termos práticos, no que diz respeito a tudo que ouvimos nessa manhã, acerca do Espírito Santo dentro de nós e da possibilidade de que ele seja entristecido. Primeiro, nós precisamos meditar sobre tudo o que ouvimos, saber identificar, levar a sério, pensar não que o meu vizinho, o meu irmão está entristecendo o Espírito. Nós precisamos partir do princípio de que eu posso ser aquele cujo Espírito Santo está entristecido no coração. Então não comece pelo outro, comece por você. Primeira coisa, meditemos seriamente sobre isso. Segundo, nós precisamos identificar aquilo que em nós está entristecendo o Espírito. Sejam ações, omissões, palavras, sentimentos, intenções, o que em nós entristece o Espírito? O que?
É algo que eu faço? É algo que eu deixo de fazer? É algum sentimento de raiva, amargura, rancor, alguma coisa guardada no meu coração? É alguma palavra que eu estou falando? É algum sentimento que eu guardo? É alguma intenção do meu coração? O que há dentro de mim que está provocando o entristecimento do espírito? Terceiro, nós precisamos nos arrepender dessas coisas, confessá-las e abandoná-las. Eu identifiquei algum ato, alguma omissão, alguma palavra, algum sentimento. O que eu preciso fazer para abandonar, para confessar, para me arrepender disso? E por fim, fazer aquilo que alegra o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que produz serviço para o reino, tudo aquilo que produz glória ao Senhor, tudo aquilo que produz santificação pessoal, tudo aquilo que conduz pecadores ao arrependimento, tudo isso alegra o Espírito e faz com que ele se manifeste de uma maneira mais abençoada dentro do crente, mais livre, mais ativa, mais poderosa. Vamos fazer essas coisas. Para que então, amados, nós possamos ser pessoas, crentes, cujo Espírito Santo ele tem total liberdade de ação. Imagina a bênção, meu irmão. Imagina a bênção que será na tua vida, na vida dessa igreja, se o Espírito Santo que habita em você liberar o seu coração para ter uma vida verdadeiramente abundante, cheia do poder e da graça do Senhor, instrumento nas mãos de Deus, poderoso, cheio do Espírito. Imagina que bênção para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais, para a tua casa, para o teu trabalho, para essa igreja. Que bênção, meu irmão. Eu não sei se você deseja, se você sonha, se é isso que você quer. Eu posso dizer que é o que eu quero, que é o que eu desejo, que é o que eu sonho, que é a minha grande expectativa, de que o Espírito sopre de uma maneira diferente sobre a minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso verificar, analisar e prescrutar dentro da minha própria vida o que eu tenho feito que tanto entristece o Espírito Santo dentro de mim. Que essa seja a disposição do nosso coração, de todos nós, para, queridos, experimentemos um tempo de renovação espiritual na nossa vida.